começando com mais um Papo Reto comigo, a Cris Bortoncello. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre toque e relação terapêutica. Eu vou aguardar as pessoas chegarem aqui. Hoje eu tô um pouquinho cansadinha, tô com dor, mas mesmo assim eu resolvi fazer esse papo reto. Eu vou fazer esse papo reto um pouquinho mais curto. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. Eu quero hoje trazer um pouquinho sobre a fala da Aline Christensen, que falou no simpósio da Weiner Psicologia neste final de semana, sobre aliança terapêutica, sobre relação terapêutica e a importância e o significado disso. Eu tinha pensado no primeiro momento falar com vocês hoje sobre uma outra dimensão de sintomas. Oi, Érica, boa noite, linda! Mas como eu tô aí bem ruinzinha das costas, com dor, eu não vou conseguir me estender, então eu pensei em trazer um pouquinho para vocês hoje sobre a importância e o significado da fala da Aline no simpósio da Weiner, um simpósio muito focado em terapia do esquema, mas também nas práticas das terapias cognitivo-comportamentais. Foi um simpósio muito rico, muito bacana. E ela trouxe uma fala trazendo um exemplo sobre um paciente com toque e a importância e o significado da relação terapêutica. Então, eu queria trocar um pouquinho sobre o que ela trouxe, porque a fala dela foi uma fala que me emocionou bastante, porque vem de encontro ao meu jeito de pensar, ao meu jeito de trabalhar, ao meu jeito de entender os pacientes com toque, e não só os pacientes que têm diagnóstico de toque, mas também todos os pacientes de um jeito geral. E essa fala não é só para os profissionais psis que vão entrar aqui nesse papo reto agora ou que vão assistir depois, mas também para as pessoas que são acometidas, né, por algum transtorno psiquiátrico. A gente está entrando aí no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que a gente também traz o nosso olhar mais voltado para a questão de saúde mental, principalmente para a questão de suicídio. E a gente precisa falar um pouco mais sobre as dores emocionais e o impacto que as pessoas que são acometidas por qualquer tipo de dor emocional têm na sua vida, no seu dia a dia, né? Muitas vezes interferindo aí na questão laboral, entre outras coisas. Se vocês quiserem trazer perguntinhas aí ou trazer alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse, todas as falas são muito bem-vindas. Como eu falei, hoje eu não pretendo me estender muito, mas se vocês escutarem os barulhinhos de aviões aí no fundo, gente, eu moro perto da base aérea aqui em Canoas e agora estamos com vários jatos aí sobrevoando, eles fazem um barulhinho no fundo. É muito significativo quando alguém vai buscar ajuda, auxílio, conforto, cuidado. Eu hoje, né, como tô com dor... Oi, Gili, seja bem-vindo. Como eu tô com dor hoje, eu tinha pensado em desmarcar essa live. Vários momentos do dia pensei em desmarcar essa live, esse papo reto, mas resolvi fazer o que a gente chama de ação oposta e não deixar a minha dor e o meu humor impedirem de eu estar aqui. Então, por esse motivo, eu não vou ficar todo o tempo que eu costumo ficar, que é em torno de 1 hora, eu vou ficar menos tempo, porque eu não estou conseguindo ficar sentada por muito tempo também. Oi, Andréia, oi, Maria, sejam todos bem-vindos, Solange, Isa, Dani, fiquem ligados aqui comigo, tragam perguntinhas. Porque ao participar do simpósio nesse final de semana e escutar a fala sobre relação terapêutica que a Aline Christensen trouxe, eu fiquei muito emocionada. Ela terminou a fala dela, ela contou muito sobre uma paciente que ela tinha com toque, que autorizou, né, que ela pudesse dividir algumas coisas importantes conosco, né. Nós tínhamos lá em torno de quase 1000 profissionais assistindo essa fala. Eu fiquei muito emocionada porque é uma fala que
vem muito de encontro àquilo que eu penso quando a gente recebe um paciente no consultório. Os nossos pacientes não são diagnóstico, eles são seres humanos. E eles precisam de cuidado, de carinho, de acolhimento. Oi, Isa. E nem sempre sair falando sobre o diagnóstico vai ser resolutivo, né? Para quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental, uma das coisas que a gente faz nos primeiros atendimentos é uma avaliação do paciente. A gente vai tentar entender se esse paciente tem um diagnóstico ou não, e isso é muito importante e muito significativo. E sim, se o paciente tem toque, a gente vai dizer para ele que ele tem toque, mas ele não é só isso. Ele é resultado de uma história, de uma criança que recebeu acolhimento ou não, que teve as suas necessidades emocionais básicas atendidas ou não. E é nossa responsabilidade como profissional poder olhar por trás daquele diagnóstico, tentar entender quem é essa criança, o que faltou para essa criança, o que ela deveria ter recebido, que ela não recebeu. Porque os pais dela também foram falhos, né? Eu sou mãe, eu sei que eu não sou uma mãe perfeita, eu sou falha também. E a gente poder tentar enxergar o que está por trás de um diagnóstico e tentar entender a vida dessa pessoa é muito mais significativo do que às vezes a gente ficar preso aí às técnicas que a gente aprende, né, através dos protocolos de tratamento. Oi, Caiane, Elaine, Vitória Duarte, suas lindas, pessoal da arte aí entrando, sejam todos bem-vindos. E cada vez mais estudos têm mostrado a importância e o significado da relação terapêutica. Tentando fazer um link com toque, e eu vou trazer uma fala parecida com o que a Aline trouxe. Eu não vou falar especificamente sobre relação terapêutica. No mês que vem eu vou estar no Concriarte, que é o maior congresso, né, de infância e adolescência do Brasil e da América Latina. Então, eu vou trazer um pouco sobre o papel do profissional que trabalha com toque, se ele está preparado ou não. Eu vou trazer um trechinho aí também sobre o poder da aliança terapêutica. E como é que a gente faz para ter uma boa aliança terapêutica com um paciente com toque ou com qualquer outro diagnóstico? Tentando enxergar o que está por trás daquele diagnóstico. Eu brinco com os meus pacientes e com as pessoas que eu conheço que não existe, eu não acredito que existe alguém são. Todos nós temos alguma coisa aí. A gente não sai falando para todo mundo, mas a gente tem aí alguma coisa, se não é alguma questão emocional, né, que há aí um diagnóstico por trás da questão emocional, a gente tem alguma coisa física. Eu hoje, por exemplo, tô aí muito ruim das minhas costas, tô tomando medicação, tô com uma carinha de acabada aí, mas todos nós temos alguma coisa que nos acomete ao longo da nossa vida, em vários momentos da nossa vida também. E é muito significativo quando chega alguém para fazer uma consulta e essa pessoa ela precisa no primeiro momento receber acolhimento. Entender que a gente, que é profissional, que está ali diante de uma pessoa, não vai ser julgado, vai se sentir acolhido. Quantos de nós, profissionais, que também fomos buscar psicoterapia, nos sentimos julgados pelos nossos colegas, né? Ou temos medo de trazer algo que é nosso, muito guardado lá, que às vezes a gente tem uma vergonhinha de contar, uma cautela, que a gente possa se sentir acolhido de verdade, para que o nosso paciente que a gente possa se sentir como paciente entregando tudo que é nosso e não se sentindo que vai ser julgado por essa pessoa. Oi, Sérgio, boa noite, obrigada, querido. E eu exercito isso há muitos anos e sigo exercitando e acho que é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, a gente como pessoa, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente se relaciona e também como profissionais, para que a pessoa realmente sinta que ela não tá ali para ser julgada. Quem somos nós para estender a mão e para dizer isso tá certo ou tá errado?
né? Até quando a gente atende casais, eu sou terapeuta de casal também, não é o nosso papel dizer se a pessoa fica numa relação ou sai de uma relação. Boa noite, Leandro, seja bem-vindo. Não é o nosso papel dizer, apontar o dedo e falar sobre aquilo que a gente vai considerar que é assertivo ou não naquele momento. A gente tá ali para acolher, para amparar, para conseguir ser suporte para aquela pessoa que está trazendo a sua dor. E muitos de nós, a grande maioria, temos dores emocionais importantes e significativas que iniciaram lá na nossa infância e que percorrem aí, estão de mãos dadas com a gente uma vida toda. E quando a gente tem a coragem, muitas vezes, de chegar num consultório para fazer uma psicoterapia, a gente vem aí com muitas máscaras que a gente coloca por medo de se entregar. E a Aline, oi André, boa noite, oi Edna, sejam bem-vindos. E a Aline Christensen, no simpósio da Weiner, ela trouxe muito essa questão da relação terapêutica. Eu confesso que eu fiquei ali uma meia hora depois que ela terminou a fala dela, com os olhos marejados. E agora lembrando, né, fico também de novo, porque muitas vezes os pacientes têm medo de trazer a sua dor emocional. Algumas pessoas desenvolvem transtorno psiquiátrico por conta de ter sofrido um abuso, por ter tido pais que foram superprotetores demais, e a pessoa segue a vida inteira com aquela vulnerabilidade e tem medo de falar. E se a gente sai já na primeira sessão, escutando, mas tentando pensar em técnicas ou em protocolos, a gente não vai estar inteiro para esse paciente. A gente precisa conseguir ter uma escuta ativa, que ele possa sentir que a gente é capaz de suportar a emoção, a dor, as dificuldades, os traumas que a pessoa tem e simplesmente acolher. Eu falo um pouco isso, assim, eu não preparei nada para esse papo reto de hoje, eu não anotei nada, porque eu queria realmente deixar fluir as coisas que me viessem à mente. E eu fico pensando que nós somos criados para engolir o choro, e quando a gente olha alguém chorando, a primeira coisa que a gente faz é não, deixa, vamos passar, né? Ou se alguém vai num velório, por exemplo, a gente tem o hábito de dizer, de abraçar e de querer acolher para que esse choro cesse. E a gente precisa ser capaz, como profissionais e também como seres humanos, de suportar o choro. O choro é uma emoção importante. A gente precisa botar para fora as nossas dores. E a gente precisa ter uma rede de apoio, de profissionais e de amigos que possam suportar, que a gente despeje, que a gente coloque isso para fora. E muitas vezes eu vejo colegas tentando estancar essa emoção, tentando fazer com que o seu paciente pare de chorar, porque tem medo desse paciente se desorganizar demais e essa desorganização levar a pessoa para uma emoção muito, muito forte, a ponto do profissional às vezes pensar que a pessoa não vai conseguir dar conta. E para mim, que fui criada para engolir o choro, quando eu consigo colocar o choro para fora, é muito importante e significativo. Então eu quero aqui estender a mão para esse colega que talvez tenha medo de deixar que o seu paciente deixe a sua emoção sair e poder dizer para ele que esse momento da emoção é um momento muito importante e quando eu fui fazer a formação em terapia focada na emoção, uma das coisas que eu aprendi foi a lidar com a emoção dos pacientes. Então, quando o paciente está trazendo a dor, a gente diz, pega essa emoção, isso que tu está sentindo aí agora, que emoção é essa? Ajuda o paciente a nomear. Fica com essa emoção aí um pouquinho e me diz o que está acontecendo aí dentro. Porque a gente precisa aprender a identificar o que a gente está sentindo e tentar descobrir de onde é que isso vem. É uma voz? É uma sensação? Quando é que isso começou? E permitir que o paciente possa se mostrar por inteiro e a gente possa receber esse paciente por inteiro.
vai trazer um alívio e um conforto importante para que a gente possa ser suporte de verdade. Que o nosso paciente possa trazer esse alívio. A Glauciane tá falando que bonito isso, sou estudante, ainda tô adorando. Ai, que bom, Glauciane. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu procuro estudar bastante porque eu acho que é infinito o quanto a gente pode se aprimorar e se melhorar para ser melhor profissional. E cada vez que eu estudo, cada curso que eu faço, cada especialização ou formação, eu me melhoro como ser humano. Eu acho que a minha busca é pensando nisso, né? Eu tenho ganhos para mim e esses ganhos são muito significativos. Eu acho que não tem limites para o quanto a gente pode se melhorar como ser humano. E ao nos melhorarmos como ser humano, nós, enquanto profissionais de saúde mental, podemos ajudar os nossos pacientes de uma forma inteira, de uma forma profunda. E isso independe de diagnóstico. A Aline trouxe lá no simpósio um caso de toque e foi muito interessante que antes dela começar a falar, ela falou: Cris, eu nem vou olhar pra ti, porque eu vou falar de um paciente com toque e tu não vai gostar do que eu vou dizer, ela falou. E o que ela quis trazer na fala dela? Ela quis trazer que aquela paciente tinha toque, mas tudo que ela não precisava naquele momento era de um protocolo quadrado e direto, porque ela não estava pronta para fazer os enfrentamentos. Deixa eu ver o que a Andréa colocou aqui. Quão importante isso, querida. Fico pensando o quanto essa habilidade é difícil de desenvolver, né? É fundamental. Verdade, André, verdade. O André é um colega querido que eu tive o privilégio de conhecer aí no congresso da FBTC. É uma pessoa maravilhosa, trabalha muito com pacientes com ansiedade. Te acompanho aí, André, direto, né? Tu tem postado uns vídeos muito legais. E cada vez que eu ia fazer algum módulo de formação na terapia focada na emoção, eu voltava com o coração cheio de emoção. E eu percebia que as sessões com os meus pacientes naquela semana eram pacientes que se mergulhavam mais internamente dentro da emoção. E isso era resultado do que eu tinha vivido. De eu conseguir suportar e ser suporte para o meu paciente. Então, muitas vezes, eu principalmente, que a primeira formação que eu fiz foi TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, e depois eu fiz terapia do esquema. Primeiro momento eu me preocupava tanto em ajudar os pacientes a melhorar, eu queria tanto que eles melhorassem, que eu pensava assim, ó, essa técnica, aquela técnica, isso e aquilo, e agora eu vou fazer isso aqui, e sempre pensando rápido lá na frente, que às vezes eu cortava etapas importantes, que era olhar no olho e acolher aquele paciente e ter paciência e esperar a sua vez. E foi tão lindo e tão significativo escutar a Aline trazer que aquela paciente que tinha um toque muito importante, o toque tinha iniciado na infância, ela tinha tantas histórias, tantas questões significativas que ela precisava mexer, traumas importantes. E eu tenho falado tanto isso com os meus pacientes que têm toque, porque nós somos uma história. Todos nós poderíamos escrever um livro da nossa vida, não é verdade? E o livro não é só de histórias lindas. O livro tem muitas histórias de dor. E o ambiente de psicoterapia é um local para trazer todas essas coisas. A gente vai rir, gargalhar com as brincadeiras, com as palhaçadas, com as coisas boas, mas a gente também vai estar junto com ele de mão dada. Quando a gente está velando alguém no cemitério, a gente não precisa estancar a nossa emoção, a gente não precisa engolir o nosso choro. A gente quer alguém que dê a mão, que dê um abraço, que nos acolha, que nos ampare. A gente quer olhar aquela pessoa que vai lá e diz assim, puxa vida, puxa, que legal que tu tá aqui, né? Significa que eu sou importante. E é isso que o nosso paciente quer quando chega no setting terapêutico que tá lá com a gente. Ele quer receber o nosso conforto. A gente não vai botar o nosso paciente no nosso colo, literalmente, né? No concreto, mas ele vai se sentir acolhido por nós. Ele vai se sentir acalentado por nós. Ele vai saber que ele pode falar tudo.
E é tudo mesmo. Eu tenho escutado muitos pacientes que dizem, Cris, eu não contei isso, nunca contei isso pra ninguém. Eu sempre tinha vergonha. Nós não temos que ter vergonha da nossa vida. Nós não temos que ter vergonha da nossa história. Nós não temos que ter vergonha da nossa dor. Se as coisas aconteceram do jeito que aconteceram, existe uma razão por trás disso. E sair correndo para aplicar técnicas no paciente não vai ser o suporte que ele precisa receber. Eu desenvolvi no meu doutorado um protocolo de tratamento para adolescentes com toque. Eu fiz meu mestrado e o meu doutorado trabalhando com pacientes com toque e utilizando esses protocolos para atender os pacientes com toque. Mas eles não são um diagnóstico. Então, até quando a gente vai aplicar esses protocolos, e semana passada, né, ainda tá aqui, gente, vocês não acreditam que assistiu a live da semana passada, isso aqui é um preservativo que eu enchi na hora, né, tá até meio melecado, tá aqui desde a semana passada. Hoje a pessoa que cuida da nossa casa disse, Cris, eu posso colocar fora, aquilo lá parece uma camisinha que tu encheu. Eu falei, não, deixa lá, porque talvez eu use na live hoje. A gente vai fazer exposição, a gente vai mostrar, a gente vai tocar, né? Então as notas de dinheiro aqui ainda. A gente vai fazer isso, mas com carinho, com acolhimento, porque cada um tem o seu tempo de fazer as exposições também. E para os pacientes com toque, que é o que eu tenho trazido todas as semanas aqui, muitos deles têm até medo de trazer determinadas coisas, principalmente se são sintomas relacionados à sexualidade, se são sintomas relacionados a conteúdo moral, se eles têm medo de tocar numa mancha de sangue no chão porque acham que vão ser contaminados e dependendo se o terapeuta vai rir da cara da gente, eu nem vou contar. Então, a gente tem que estar de peito aberto para acolher isso. A gente precisa conversar com a família para que a família entenda e acolha isso de peito aberto. Porque daí sim a gente vai conseguir fazer a diferença na vida desses pacientes. Então, o meu papo reto de hoje vai ser curto, porque eu tô com dor e por estar com dor eu não estou dando o meu melhor, eu não estou inteira, né? O que a Yara tá falando aqui? Acho falarem pouquíssimo sobre toque, sendo que é tão sofrido. É muito sofrido. É muito sofrido para quem tem toque. É muito difícil. É muito difícil a gente se abrir quando a gente tá em sofrimento, principalmente se a gente tem medo de ser julgado. O Marcos tá falando aqui, a minha psicóloga ter respeitado o meu tempo me ajudou a trazer muita coisa que eu não conseguia colocar pra fora. Verdade, Marcos. É importante esperar o tempo, é importante a gente conseguir lidar com o silêncio do nosso paciente. Cada um tem o seu tempo, a sua hora. Eu tive uma paciente uma vez que eu sabia dentro de mim o que tinha acontecido. Mas tinha algo que me dizia que ela não estava pronta para me falar. E o que eu consegui dizer para ela foi, eu sei que tem algo muito importante que tu precisa me dizer, mas tem algo dentro de mim que diz que tu não consegue ainda nesse momento e eu vou respeitar o teu tempo. E foi um tempo que ela precisou levar para me falar. Já tive outros pacientes que eu senti que eu podia abordar e já saí perguntando e fiz isso, porque às vezes, dependendo do paciente, a gente precisa perguntar para que ele possa dizer para nós. Então, esse feeling, esse time da gente estar inteiro e a gente ir sentindo junto com o paciente aquela emoção e dizer, e eu digo muito isso, tu tá falando aí, eu tô sentindo tal coisa, faz sentido isso? Porque quando a gente está muito conectado com o paciente, é como se a gente quase sentisse junto com ele. E dividir isso com ele faz ele não se sentir esquisito, faz ele se sentir inteiro. Deixa eu ver o que a Glauciane falou. Lamber a nota de dinheiro. Pois então, né, Glauciane, eu sou a rainha de lamber a nota de dinheiro. Eu não me importo realmente, né? E nunca tive nada. Também nunca fui atrás pra ver, né? Mas dos grupos que eu fazia com toque, eu sempre era a pessoa que fazia a exposição, né? E até eu olhei aqui agora, a nota tá com batom, ó, da semana passada. Isso é um batom. De colocar na boca, obviamente, isso não é uma coisa que se faz.
Mas quando a gente se expõe em sessão, a gente está dizendo para o paciente que a gente consegue suportar. A gente consegue suportar. E isso, muitas vezes, é suporte para o momento que ele vai fazer a exposição. E aí eu quero contar uma historinha que não tem a ver com toque, mas que me lembrei agora. Que uma vez eu atendi um paciente adolescente e ele não tinha muita liberdade para fazer as coisas. Como pegar um ônibus, por exemplo. E aí eu marquei um horário com a mãe e fui conversar com essa mãe. E eu disse pra ela, e ela disse pra mim: Cris, eu tenho muito medo, eu tenho medo que ele se perca, eu tenho medo que ele seja assaltado, eu tenho medo que algo aconteça. E eu já tinha tido, meu filho também era adolescente, eu falei: olha, eu entendo o que tu tá sentindo, nós temos medo, nós somos mãe, nós temos medo. E eu vou te dizer, a primeira vez que meu filho saiu de ônibus, e é verdade verdadeira isso que eu tô falando, tá, gente? Eu fui com ele junto, e ele disse assim pra mim, ó, eu sei qual é a parada que é pra descer. Eu falei, tudo bem. E ele apertou o botão para descer na parada errada e nós descemos na parada errada. E depois tivemos que caminhar trechos a mais. E é através dos tombos que os nossos filhos aprendem. Então eu entendo o teu desconforto, eu entendo o quanto é difícil, mas o teu filho só vai crescer se tu permitires que ele cresça. E aí foi tão significativo que o filho, depois de um tempo, assim, pouco tempo, pegou um ônibus e foi, e a mãe disse pra mim, Cris, eu só me lembrava de ti, da tua angústia quando teu filho saiu sozinho a primeira vez, porque eu moro em Canoas, é a cidade do lado de Porto Alegre, pra quem não sabe, e aí o meu filho fazia treino de vôlei, e ele ia de trem, de ônibus, enfim, e aí ela disse, só me lembrava de ti, Cris, eu só me lembrava de ti, e eu falei, não, a Cris conseguiu, eu também consigo. Então é isso que os nossos pacientes precisam, saber que eles vão receber de nós o carinho, o conforto, o cuidado, a empatia, né? O estar ali disposto, tentando ajudar essa pessoa que está precisando de um suporte. Não interessa que suporte é esse, né? Mas que essa pessoa tá ali querendo ajuda. E nós podemos, através do tanto que a gente estuda como profissionais, utilizar as técnicas não como um caderno que a gente vai fazendo check, né, para cada coisa, mas tentando fazer esse conjunto das técnicas e das habilidades que a gente aprende através das nossas especializações e formações, com a história desse paciente, com o momento desse paciente, com a escuta ativa para saber e para dizer para ele, né? Eu sou uma terapeuta, eu, Cris, sou uma psicoterapeuta muito acelerada e eu digo isso para eles na primeira sessão, que eu sou acelerada, que eu quero que eles melhorem rápido e que às vezes eles podem sentir que eu tô empurrando eles, porque realmente eu quero que eles melhorem. E que eles precisam me dar limite, que eles precisam me dizer, Cris, calma, vamos devagar, né? E aí eu vou parar, porque eu fico, por ter feito tantos cursos, tantas coisas, eu fico naquela coisa, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquele outro, porque eu quero que eles melhorem rápido, mas cada um tem o seu tempo. E eu aprendi isso quando eu entendi. Eu tinha uma paciente que uma vez eu recebi e ela tava assim, caindo de maduro para se separar. Ela veio com todas as questões assim, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eu vi vantagens e desvantagens dela permanecer no relacionamento. Fiz uma série de estratégias, né? E obviamente que a gente jamais, como profissional, vai dizer se a pessoa sai da relação ou se não sai. Essa é uma decisão que quem vai ter que dar conta dessa decisão é o paciente. Então jamais a gente vai dizer o que esse paciente tem que fazer. Mas eu fiz lá várias coisas para ela poder fazer essa avaliação. E essa paciente levou 1 ano para conseguir se separar. E ao mesmo tempo, eu recebi uma outra paciente que estava passando por um momento muito parecido. E eu fiz coisas muito parecidas também. E essa paciente levou ali 15, 20 dias e resolveu tomar a decisão de se separar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quem somos nós
para dizer faça ou não faça, ou este é o momento e este não é o momento. Nos cabe utilizar as técnicas e as estratégias que a gente aprendeu, esperar o tempo que o paciente possa se sentir capaz de dar conta daquilo, se ele conseguir dar conta daquilo, e se não, nós vamos seguir sendo suporte para esse paciente até que ele possa se permitir ou compreender qual é a dinâmica que ele precisa utilizar naquele momento. Então, o meu recado de hoje, o papo reto de hoje é curto, o meu recado é esse: olhem por trás daquilo que os pacientes nos trazem, sejam suporte para os seus pacientes, acolham os pacientes com a história deles. Uma coisa que me ajuda muito, que eu gosto e que eu considero muito significativo, mesmo, principalmente aqueles pacientes que têm transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que às vezes trazem aquela coisa, um arrogo, eu sempre olho para aquela criança que está por trás daquele paciente adulto. Como é que foi essa criança? O que ela deixou de receber? O que faltou para ela? Quais eram as necessidades emocionais que ela deveria ter recebido dos seus pais e que ela não recebeu? E a partir daí, a gente consegue olhar com um olhar de empatia, de cuidado, de carinho, de suporte, de verdade, sem julgamento. Sem julgamento. Porque toda criança quer se sentir amada e protegida. Nem sempre ela é. Nem sempre ela encontra um ambiente adequado. Nem sempre ela vai conseguir construir uma boa rede de apoio. Nem sempre ela vai receber o colo quando ela precisa. E nós, que somos profissionais, precisamos aprender a dar esse colo de um jeito que esse paciente consiga se entregar por inteiro e trazer a sua história sem se preocupar com julgamentos e com críticas. Gente, eu queria que vocês colocassem aí, quem tiver e fizer sentido para vocês, uma palavra, né? Quem conseguiu me assistir hoje aqui, eu vou encerrar cedo hoje porque eu tô com muita dor nas costas. E se fez sentido pra vocês alguma coisa, se tem algo que vocês queiram trocar comigo. Um beijo, Glauciane. Semana que vem eu volto a falar de toque novamente. Eu vou seguir, se tudo der certo, pretendo estar melhor. Quero falar aí da dimensão de sintomas. Provavelmente eu vou falar de necessidade de ter certeza, porque eu acho que foi uma coisa que pediram lá no final do Papo Reto da semana passada. Todo mundo envergonhadinho pra falar. Eu vejo que tem pessoas me assistindo aqui. Vocês têm vergonha de falar, gente? Eu acolho a vergonha de vocês, não tem problema. As pessoas não acreditam, tá? Eu digo para as pessoas que eu sou tímida, as pessoas dizem que não, mas é verdade. Eu fiz cursos de oratória, fiz curso de desinibição. Eu não era, assim, até hoje, se é uma pessoa que eu não conheço, eu fico pra dentro. Quem eu tenho intimidade, eu boto pra fora, dou risada, sou brincalhona, mas quem eu não conheço, eu levo um tempo aí pra me soltar. Deixa eu ver o que o Thiago botou, te ouvir mesmo, que breve é sempre acolhedor. Ai, que bom, Thiago, coisa boa. Maria, você é demais, mesmo doentinha, fazendo toda essa doação. Maria, tu tá sempre aqui, né? Eu vou te dizer, eu usei uma habilidade da terapia comportamental dialética que se chama ação oposta, né? Que é quando a nossa emoção tá nos dizendo para não fazer algo. Como eu sei que fazer esses papos retos pra mim é muito significativo, e eu dei a minha palavra, eu botei ali no Instagram que eu ia fazer, eu vim fazer, né? Mas me permitia ao mesmo tempo escolher um caminho do meio, que é ficar menos tempo para poder contemplar de fazer esse momento e deixar solto um assunto, mas poder estar aqui também com vocês. Oi, Leonice, te ouvir é muito bom, muito incrível. Ai, que bom, que bom. Esse papo reto vai ficar salvo mesmo, curtinho, vai ficar no Instagram aí 48 horas, depois vai pro meu canal do YouTube. Lá no meu canal do YouTube eu tenho tem palestras que eu fiz em outros momentos, sobre outros assuntos. Tem também a história do meu espasmo, gente. Foi um momento de coragem meu, dividir aí uma situação minha do espasmo. Eu acho que
Para aquelas pessoas que têm um senso de defectividade, eu acho que ela é bacana assistir. Teve um dia que eu acordei e falei assim, não, hoje eu vou gravar e vou falar sobre isso, e falei. Então, se vocês acharem que faz sentido, né, dizer para as pessoas assistir, fiquem à vontade. Eu tenho um desejo enorme de poder ajudar as pessoas a mudar a sua vida. Então, se fizer sentido para vocês, eu tô aqui toda semana. Participem comigo aqui, eu vou estar muito feliz. Oi, Felipe, seja bem-vindo. Tô encerrando esse papo reto, mas vai ficar salvo. Um beijo, gente. Vou tomar um remedinho que eu tô ruim hoje. E semana que vem eu tô de novo aí com papo reto comigo, a Cris Vortoncello. Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.